Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Tia Isis e eu vou contar hoje uma historinha que se encontra nesse livro, a Bíblia. Eu sei que vocês assistiram a historinha da tia Kathleen e da tia Sil e como foi tão linda as histórias delas. E hoje eu vou contar uma outra história de uma mulher corajosa. Eu quero homenagear todas as mães por esse dia tão especial e vou contar a história dela, de Joquebede, uma mãe corajosa. Qual o nome mesmo da mãe que eu vou contar a história, crianças? Isso mesmo, Joquebede. Isso, Joquebede. Joquebede, ela era do povo hebreu, esposa de Arão, tinha 3 filhos, Miriam, Arão e Moisés, da tribo de Levi. Joquebede possivelmente nasceu no Egito. Então a história que eu vou contar está localizada no Egito. Vamos para a história? Há muito tempo atrás, crianças, há muito tempo atrás, essa história se encontra lá em Êxodo, do capítulo 1 até o 10. Antes, quem governava aquele povo era José, junto com o rei. José, ele era instruído por Deus e Deus abençoava muito aquele povo. Só que passou-se o tempo e José morreu e começou a surgir outros reis. E surgiu um novo rei, um novo faraó. Só que esse faraó, crianças, ele não conhecia o que Deus tinha feito através de José. E esse faraó, ele era um rei muito mau. Ele era um rei muito mau. Ele era um rei muito triste. Ele era um rei muito bravo. Ele começou a governar o Egito. E de repente ele começou a perceber que o povo hebreu, que era o povo de Joquebede, começou a crescer. E crescia muito o povo hebreu. Então o rei, ele ficou com muito medo. E de repente ele teve uma ideia. Só que a ideia que ele teve, crianças, era uma ideia muito má. A ideia que ele teve era poder de alguma forma diminuir o povo. Então ele começou a escravizar o povo, começou a castigar o povo. E o povo chorava, se entristecia, mas mesmo assim não diminuía. Continuava a aumentar. E o rei novamente começou a ficar pensando e falou: eu preciso fazer alguma coisa para que esse povo diminua. O rei, crianças, ele tinha muito medo do povo hebreu. E novamente ele teve uma outra ideia. Vocês acham que foi uma ideia boa, crianças? Não. A ideia que ele teve foi uma ideia muito triste também e muito má. Ele convidou todas as parteiras daquela época que ajudava a nascer os bebês. E ele convocou todas as parteiras. Falando nisso, crianças, vocês sabem o que é parteiras? Parteiras, tia Isis. Parteiras, crianças, eram mulheres que ajudavam as suas mamães terem os seus bebês. Hoje nós temos as médicas. A médica, ela ajuda as mamães terem seus bebês. E eu tenho certeza que uma médica muito linda ajudou a sua mamãe. E antigamente não existia hospital. Então os bebês, eles nasciam dentro das suas casas. E essas mulheres, que se chamam parteiras, ajudavam as mulheres hebreias a terem seus filhos. Então o rei chamou todas essas mulheres e falou: parteiras, eu tenho uma ordem para dar para vocês. A partir de hoje, nada de deixar a criança com a família. Então eu quero que vocês sumam com os bebês homens. Eu quero que vocês ou sumam ou matem, mas eu não quero que nenhum bebê fique vivo. Crianças, que ideia má, né? Que ideia triste desse rei. E vocês acham
que as parteiras ficaram felizes ouvindo isso? Não, elas ficaram tristes, muito tristes, porque as parteiras, elas criam em Deus, elas acreditavam que Deus existia e elas sabiam que os bebês eram presentes de Deus. Elas não sabiam o que fazer. Mas crianças, uma pergunta, você acha que as parteiras obedeceu o rei? Se você acredita que sim, faz assim. E se você acredita que não, faz assim, ó, não! Isso, muito bem, quem respondeu não. As parteiras decidiu não obedecer o rei daquela época, porque elas tinham medo também de que Deus pudesse castigá-las. E elas sabiam que os bebês eram presentes de Deus. Então as parteiras decidiu ajudar as mamães a terem os bebês e não deu sumiço. Só que de repente, o rei começou a perceber que essas crianças continuavam a ficarem fortes, a crescerem. Ele novamente chamou todas as parteiras e perguntou: parteiras, o que aconteceu? Por que os bebês não estão sumindo? Estão aumentando. As parteiras simplesmente olhou para o rei e respondeu: ah, rei, sabe o que acontece? É que as mulheres hebreias, elas são tão fortes que quando nós já vamos nas casas ajudar o bebê a nascer, ela já deu à luz a criança. Então nós não podemos fazer mais nada, rei. As crianças já nasciam. Então não tem como a gente dar sumiço aos bebês daquela casa. Então o rei ficou muito furioso, muito chateado. E ele dispensou as parteiras, mas ele ficou pensando, crianças. E novamente o rei teve o quê? Isso, uma outra ideia. Mas essa ideia era muito má também. Não era uma ideia boa. A ideia que ele teve foi: convocou todos os seus soldados e deu uma ordem para eles. Eu quero que você invada todas as famílias, todas as casas do povo hebreu. E se tiver um bebê, homem, eu quero que vocês peguem e joguem no rio Nilo. E esse decreto foi feito lá no Egito. Todos os soldados obedeceram o seu rei. E eles invadiam, entravam nas casas do povo hebreu. E todo bebê que nascesse, que era menino, era jogado no rio. Triste, né, crianças? Triste! Que triste essa notícia, que triste essa ordem do rei. Como é que pode? Muitas mães perderam os seus filhos por causa desse mandato. Mas lá no Egito, em uma casa, havia uma família. E nessa família havia quem, crianças? Joquebede. Isso! Joquebede era esposa de Arão e ela tinha 2 filhos, Miriam e Arão. Só que ela estava esperando uma outra criança. E ela estava com a barriguinha já grandinha. E essa família estava tão feliz, porque ia ter uma criança na casa. E criança é bênção, né? Então, essa mãe, além de feliz, ela ficava preocupada, crianças, porque ela não sabia se o bebê que ela esperava era menino ou menina. Mas o tempo passou e ela deu à luz a uma linda criança, que foi o menino. Ela pegou no braço esse menino, ela viu, ela se alegrou e ela começou a orar. Ela falou com Deus, pedindo para que Deus protegesse esse bebê e que a ajudasse a poder guardar em casa.
E essa Joquebede, ela protegeu o bebê durante 3 meses na casa. Joquebede sabia que o bebê estava crescendo e não poderia mais guardar na casa. E ela tinha medo da ordem do rei, de que algum soldado pudesse entrar na sua casa e levar o seu bebê embora. Que triste seria, né, crianças? Então Joquebede novamente orou ao Senhor. E Joquebede, ela orou ao Senhor, pedindo a ele o que fazer. Ela orou e ela teve uma ideia, mas uma ideia genial, uma ideia muito, mas muito boa. E ela correu, e ela foi, e ela começou então a confeccionar um cesto, crianças. Ela confeccionou um lindo cesto. E nesse cesto, ela botou todo o amor. Nesse cesto, ela colocou todo o carinho. E nesse cesto, ela forrou com um pano para que ela pudesse proteger. E dentro desse cesto, Joquebede colocou o seu filho. E ela pegou esse cesto, juntamente com sua filha Miriam, foi para o rio Nilo. E lá ela deixou no rio. E ela pediu para que a sua filha pudesse observar e cuidar do bebê para ver se alguém poderia pegar ou se poderia acontecer alguma coisa enquanto ela foi para casa. Então ela foi para casa, Joquebede, e Miriam ficou escondidinha na moita, olhando enquanto o cesto flutuava na água. E o cesto flutuava e estava lá o bebê dentro do cesto, bem protegido. E ele flutuava, flutuava. Só que de repente, adivinha, crianças, o que aconteceu? Miriam começou a ouvir risadas e começou a ouvir barulho. Então a Miriam chegou mais perto e viu que havia mulheres tomando banho no rio. E quando ela observou, adivinha quem era, crianças? A princesa! Isso! A princesa estava tomando banho no rio com as suas servas. E de repente a princesa olhou e viu lá na frente um cesto. Ela ficou curiosa e pediu para uma das servas buscar o cesto. E ao trazer, a princesa olhou o cesto e ficou feliz e viu um lindo bebê. E ela deu o nome de Moisés. Qual é, criança, o nome do bebê? Isso! Moisés! E Moisés, ela se encantou porque era um lindo bebê. E de repente, quando Miriam viu que ela achou o bebê, saiu correndo ao encontro da princesa e disse: Princesa, com licença, com licença. Eu posso te dar uma sugestão? Eu posso? A princesa pediu para ela falar. Eu conheço, a Miriam começou a falar. Eu conheço uma mulher muito boa e que ela pode cuidar desse bebê para você. E a princesa achou uma ótima ideia e pediu para Miriam buscar essa mãe. E essa mãe, quando veio correndo, adivinha quem era, crianças? Isso mesmo! Era Joquebede, a mãe de Moisés. A princesa pediu para que ela levasse o bebê e cuidasse até que ele crescesse, amamentando, dando leite. O que vocês acham, crianças? A Joquebede deve ter ficado muito feliz, porque ela sabia que ali era o cuidado de Deus na vida dela. E então a princesa foi embora e Joquebede levou o seu filho para casa e cuidou até ele crescer. Que linda história! Quem gostou da história, diga eu! Levanta a mãozinha em casa.
aonde você estiver, porque essa história é muito linda. Eu amei essa história e eu amei contar para vocês, porque essa história é de uma mãe corajosa, uma mãe que confiou em Deus e Deus cuidou do seu bebê. E crianças, assim como Joquebede, a minha mãe, a sua mãe, também é uma mãe corajosa. Ela cuida de você, ela te protege, te enche de beijinhos, ela te abraça, te aperta, te enche de palavras. A nossa mãe é um presente de Deus para nossas vidas. Não é isso, crianças? E essa história eu contei em homenagem para o Dia das Mães, para todas as mães e para você também, crianças. Eu sei que vocês amam suas mães. Eu sei que às vezes ela dá uma bronca. E eu sei que é chato, né? É muito ruim. Mas é para o nosso bem. Ela quer sempre cuidar de nós. Então ela nos protege, assim como Joquebede protegeu Moisés. Amém, crianças? E agora, crianças, vamos para a atividade? Vocês irão precisar de uma folha em branco, de uma canetinha, lápis de cor, o que vocês tiverem para colorir, tá bom? Com um adulto de confiança, você vai pegar uma folha em branco, vai dividir ao meio, tá vendo? Assim. E aí você na frente vai fazer um desenho. Eu desenhei uma flor, mas você pode colocar um coração, uma árvore, um pássaro ou uma flor também, porque será para sua mamãe. E aqui dentro você vai poder fazer o quê? Escrever uma carta, colocar palavras, corações, desenhos, algo que você queira para escrever para sua mamãe, tá bom? E essa carta você pode entregar para sua vovó, para sua mamãe, para alguém que você ame e que cuide de você, tá bom? Essa é a nossa atividade da semana. Que Deus abençoe você e entrega para ela. Dá um abraço apertado e deseje feliz Dia das Mães. Um grande beijo no coração de vocês e eu quero desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães que estão assistindo essa historinha com o seu filhinho. Um beijo, até a próxima. Tchau!